Shalom, povo de Deus. Glória a Deus, aleluias. Vamos orar? Você possa estender a mão para cá, que você possa estar me abençoando, que você possa estar falando, que Deus possa estar usando meus lábios. Pai, queremos te agradecer por essa noite, Senhor. Já sentimos a tua presença nesse lugar, sim. Já sentimos o teu cheiro, Senhor, em nome de Jesus. A tua palavra fala que onde tiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor está presente, Pai. Então sentimos a tua presença nessa noite aqui, ó Pai. Venha falar com cada um aqui, Senhor, no Espírito, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço, fica à vontade, Pai, a casa é tua. Aqui tudo é teu, aqui tudo é para ti, ó Pai, tudo para te adorar, Senhor, tudo para engrandecer o teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Queridos, mais uma campanha, mais um tema e mais uma vez Deus querendo falar com você. Quero ler com vocês Cântico dos Cânticos, capítulo 2. Abriu, quiser, não. Ele vai estar escrito assim, ó. Eu sou a rosa do campos de Saron, sou o lírio dos vales. Como um lírio entre os espinhos, assim é minha amada entre as outras mulheres. Amém? Só até aqui. Antes de eu entrar, querido, no texto aqui, primeiro nós temos que entender quem escreveu isso aqui, do que está se tratando isso aqui e do que está falando aqui. Nada mais, nada menos, quem escreveu isso aqui foi o rei Salomão. O rei Salomão, nada mais, nada menos, era filho do rei Davi. Rei Davi era segundo o coração de Deus. Quando Deus recolhe Davi, um rei, vai ficar Salomão no seu lugar. E Salomão ele faz um sacrifício pedindo sabedoria para Deus. Para ele? Não, para conduzir o povo de Deus. Então, nada mais, nada menos, quem escreve isso aqui, quem está participando desse contexto, é Salomão, o rei, filho de Davi, o homem segundo o coração de Deus. E esse rapaz aqui, esse rei aqui, ele faz um sacrifício, se eu não me engano, acho que de 3.000 cabeças de gado. Imagine você matando 3.000 cabeças de gado num sacrifício, pedindo sabedoria para Deus. E Deus, com certeza, deu sabedoria. E um pouquinho mais ainda. Você pediu sabedoria? Eu vou te dar sabedoria, mas também vou te dar riqueza. Então, quando ele está se preocupando com o povo de Deus, Deus acrescenta o que Salomão está pedindo. Então, esse contexto aqui, querido, está entre Salomão e a sua amada, a sua noiva, Sulamita, uma jovem. Então, eu preciso entender aqui o contexto, querido. Nessa primeira parte, quando fala assim, eu sou a rosa do campos de Saron, sou o lírio dos vales. Aqui não é Jesus, querido. Aqui não é Salomão que está falando. Aqui é a sua amada que está falando. A sua noiva está falando. Aqui eu posso representar a igreja. E ela está falando. Então não é a figura de Jesus, não sei na sua Bíblia, mas na minha Bíblia está assim, ó. Ela. Está feminino. Então é a amada que está falando com o amado. E quando a amada está falando com o amado, significa uma intimidade. Ela está tendo uma intimidade, ela está se abrindo para o seu amado. E aqui nesse contexto, o amado é Salomão. Então aqui é um diálogo entre marido e mulher, um casamento, uma intimidade. Aqui eu posso trazer a igreja e o Senhor. Nós somos a amada. Aqui nós estamos falando para o Senhor. Eu sou como o lírio do vale, o lírio de Saron. E Jesus ele pode estar olhando para a tua igreja e entendendo que nós somos o lírio. Só que tem a segunda parte.
A segunda parte, que é Salomão que está falando, nós pode trazer agora, interpretar que é Jesus que está falando, que é o próprio Deus que está falando. E aqui está tendo um alerta para mim, para você, nessa segunda parte. Então, como igreja, nós somos a amada, nós somos a noiva. E aí estamos falando que nós somos o lírio. Só que agora na segunda parte vai falar assim: como um lírio entre os espinhos, assim é minha amada entre as outras mulheres. Então Deus ele está falando para mim e para você, Jesus está falando para mim e para você, sim. Eu concordo que você é o lírio, que é o mais belo, que é o cheiroso. Mas eu também quero te alertar que nesse mundo você está rodeado de espinho. Aí entra a questão. Quando eu falei para você que a primeira parte não era Jesus, e a segunda parte é Jesus agora, que nós podemos interpretar que é Jesus agora, que ele está alertando eu e você, que estamos rodeados de espinho. E não sei você se você já teve experiência com alguma árvore, uma rosa, ou eu lembro que tinha um pé de limão em casa, tinha espinho. E quando ele bate, machuca. E aqui está sendo falado que você é um lírio. Mas aqui também está alertando você que você está no meio de um espinho. E quando você cresce, querido, incomoda. Quando você cresce, você vai encostar no espinho. E quando você encosta no espinho, machuca. Quando encosta no espinho, sangra. Só que Jesus também alertou nós lá atrás. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E se você se lembra, se você se recorda, o que foi colocado na cabeça de Jesus? Uma coroa de? A palavra, alguns estudiosos falam que quanto mais forçava essa coroa na cabeça de Jesus, mais sangue saía. Querido, então, não posso te falar que você está dentro de uma igreja, dentro de uma bolha, onde que você não vai se deparar com espinho. Algum momento você vai se encontrar com espinho. E quando Deus ele fala sobre a igreja, trazendo esse contexto para a igreja, é isso que eu quero te falar, querido. Talvez dentro da igreja também vai ter alguns espinhos. No seu trabalho vai ter alguns espinhos. Na sua faculdade vai ter alguns espinhos. No seu dia a dia vai ter alguns espinhos. Agora está acontecendo um cenário que você já sabe que é onde que nasce esse lírio. É um lugar que não é próprio, não é apropriado para nascer aquilo. É um terreno pedregulho, um terreno que não era fértil, mas ali nasceu. Ali cresceu. Só que ali também estava o espinho. Mas a palavra fala que quem levava essa semente era um rio. Rio é água, rio é vida. Eu e você somos essa semente. Quem leva a gente é o rio de Deus. Só que ele coloca onde que ele quer. Porque quem faz crescer é ele. Quem dá crescimento é ele. Então, quando tem esses espinhos e tá machucando, tá doendo, agora vai parar. Agora o ministério fecha. Agora a igreja fecha. Agora a igreja para de vez. Só, querido, eu vou te falar uma coisa. Isso é lá atrás já perseguia a igreja. Já lá atrás tentaram fechar a igreja. E quanto mais o espinho entra, quanto mais sangra, mais a igreja cresce. Agora a Agape fecha. Pastor, Deus recolheu. Agora não vai mais. E a igreja continua. E a igreja continua crescendo. Agora tá com a apóstola. O espinho tá fazendo sangrar. A dor tá chegando. A enfermidade tá querendo parar. Mas não para. Sabe por que não para, querido? Que eu vou te falar algo para você. Que quando o espinho entra no lírio, quando o sangue sai, é obrigatório o lírio soltar um cheiro, um aroma. Então tem aroma enquanto o espinho está entrando. Agora saiu a metade da igreja, agora fecha. Aí Deus prepara um lírio que faz canção. Tem as próprias canções. Levanta um baterista com a voz que ninguém conhecia. É o lírio soltando o seu cheiro, querida.
Mas agora a igreja para, agora a igreja fecha. Olha para trás, tem 128 cesta básica para estar entregando para as famílias. E a igreja continua. Porque o lírio ele é obrigado a soltar cheiro. É obrigado do lírio. Sabe por quê, querido? Quando o vento vem, vem para o lírio e vem para o espinho. Quando o vento vem, vem para quem está lá fora e para quem está aqui dentro. O vento balança o lírio, balança o espinho. Quem que trouxe o vento? O próprio Deus, o próprio Jesus. Só que esse lírio ele vai dar de encontro agora com o espinho. Vai ser furado. E quando é furado, tem que soltar um aroma. Estou em casa, estou com ansiedade, estou preocupado, estou quase com depressão. Mas tem que sair um aroma daí. Você foi escolhido. Você foi semeado naquele terreno. Você foi semeado naquele lugar. Talvez na sua família as pessoas que olhavam ali não vai dar nada. Dali não sai nada. Dali não pode crescer nada. Só que quem semeou, quem plantou foi Deus. Quem faz crescer é Deus. Agora acaba o contrato. Vou viver do quê? Perdi o emprego. Vou viver do quê? Você é um lírio, querido. De você tem que sair um aroma. E quando Jesus está ensinando para mim e para você que na cabeça dele foi colocada uma coroa de espinho, o espinho entrava, ele sangrava, o espinho entrava, ele sangrava. E aqui sai o cheiro de Jesus. Perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Então esse aroma está ensinado para nós lá atrás, querido. Só que nessa noite eu preciso te falar que você é um lírio e não um espinho. Então, querido, tem que sair um aroma daí. Precisa sair um aroma. Então é o que eu estou falando para você, quando você cresce, você está crescendo, você incomoda. Quando não precisa mais levar a criança no médico, internar a criança, isso incomoda. Quando eu conheci o Deia e a Mauricélia, os filhos dele não saíam do hospital. Bebezinho, transfusão de sangue, transfusão de sangue, transfusão de sangue. O menino pegou dengue, a esposa pegou dengue, o rapaz pegou Covid, mas está ali, querido. É lírio. Tem que sair um aroma, querido. Não tem como, não tem outra coisa, não tem outra explicação. O contrato pode vencer. Deus pode abrir porta onde não tem porta. A empresa pode falir. Deus pode tirar você dali antes da falência dela. Porque você é um lírio, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de mim, querida. E quanto mais esse espinho vai entrando, mais aroma tem que sair da tua igreja. E eu vou te falar algo, querido. Talvez isso possa te consolar ou possa te preocupar. Enquanto você estiver servindo ao Senhor, querida, enquanto você estiver no caminho do Senhor, vai ter espinho ao seu redor. Incomoda. E eu vou te falar algo que talvez vai te preocupar mais. Às vezes não incomoda nenhum de fora, incomoda os próprios da nossa família. Estou passando por luta, mas estou dando risada. Mas de onde se tira esse sorriso? Estou passando por luta, mas estou em paz. Mas de onde que vem essa paz? Porque eu sou lírio, querido. A clínica vai fechar. Eu mando os aparelhos para casa. Eu sou lírio. Eu cuido do lírio. E aqui nesse contexto, querido, nesse texto você vai ver que momento nenhum Deus tirou o espinho para o lírio aparecer. Só que nesse cenário, querido, tenta imaginar nesse cenário aqui agora, aqui, ó. Aqui é o lírio. Aqui está rodeado de espinho. Rodeado de espinho. E aqui é o lírio. O que chama a atenção? O lírio ou o espinho? É o lírio, querido. Quem chama a atenção é eu e você. Quem chama a atenção de Deus é eu e você. E não o espinho. Enquanto eu e você estiver chamando a atenção, querido. Enquanto eu e você tiver essa comunicação, quando eu falei para você que era um casamento, um relacionamento, é intimidade com Ele, querida. Enquanto você tiver intimidade com Ele, enquanto você tiver um relacionamento com Ele, o espinho está ali. Está incomodando. Preocupação, conta, finança, saúde. Está ali o espinho. Mas você é um lírio, querido. E aí quando as pessoas te olham, ela te olha com esse brilho. Um brilho de um lírio. Esse cheiro, querida. Fala que essa cidade de Saron
ela ficava atrás das montanhas. Imagine nós aqui de Perus, onde você vai, você consegue ver o Pico de Jaraguá, né? Tá em Osasco, você vê o Pico de Jaraguá. Tá na Luz, você vê o Pico de Jaraguá. Tá lá em Campo Limpo, você vê o Pico de Jaraguá. Agora imagine esse cheiro exalando atrás do Pico do Jaraguá, chegando até aqui. É o cheiro do lírio, querido. E eu vou te falar algo pra você, que Jesus ele estava te alertando lá atrás, que tinha esses espinhos já. Só que eu quero ler com você também 2 Coríntios 2:7. Nem precisa abrir. Mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi e recebi, mas para que não ficasse orgulhosos demais por das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa que é como um espinho no meu corpo. Mas para que não ficasse orgulhosos demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como uma mensagem de Satanás, para mim dar bofeteada e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes eu orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo. A minha graça te basta. Aqui, em momento nenhum, a palavra está falando que Satanás colocou uma enfermidade. Aqui está falando que o próprio Deus. Para quê? Para quebrar o nosso orgulho. Então, às vezes, nós estamos tão com orgulho, tão que somos o bom, que somos o cara, e aí vem esse espinho. Paulo parou, querido? Paulo continuou. Eu estava lendo, agora só não vou lembrar. Mas tem uma carta de Paulo que ele está escrevendo, saudando. E ele escreve uma carta para os empregados do palácio, que estava servindo o palácio. E ele está agradecendo. Obrigado por continuar as suas fé. E sabe o que eu quero dizer com isso, querido? Que o evangelho chegou lá no palácio. Sabe qual que era o palácio? Era o que seguia os cristãos, era o que seguia Jesus, era o que matava a criança, mas o evangelho chegou lá. Então, através de mim e de você, o evangelho também tem que chegar. Basta nós confiar, querido, quem que semeou ali. Será que da minha família pode sair algo? Será que da minha família possa crescer algo? Sim, querido. Porque essa semente não é sua, não é minha, é de Deus. Eu sou a prova viva, querido. Tenho 7 irmãos. E meus vizinhos olhavam pra gente, dali sai alguma coisa? Será que dali pode sair alguma coisa? Vai ser tudo prostituta? Vai ser tudo bandido? Eram essas palavras que nós escutava. Só que eu quero falar algo pra você. Tá vendo essa cesta básica que tá aí atrás? Quando eu tinha 4 anos, vou falar 4, 5 anos, que era uma recordação minha, até meus 16, até meus 15, 14, a igreja católica todo mês levava uma cesta básica dessa na minha casa. Todo mês eles levavam uma cesta básica dessa na minha casa, com roupa doada. Talvez, querido, eles acreditavam que ali podia sair algo. O meu vizinho da direita, o meu vizinho da esquerda, os meus próprios familiares, que eu já escutei bastante do meu tio, talvez não podia sair nada dali. O pai usuário de droga, tomava cachaça, usava crack. Talvez meus vizinhos olhavam essa situação e falavam, dali não sai nada. Só que Deus estava olhando para aquela situação e falava, dali sai. Dali vai construir uma geração. Dali vai construir 2 gerações. Eu tenho 2 gerações, querida. Uma geração do Gabriel, uma geração da Helena. Você olha pro Russo, vê o Devil e a Simone, será que sai alguma coisa dali? Será que pode sair alguma coisa daquele quintal? Dali sai 3 gerações. É assim que Deus olha para mim e para você, querido. É assim que Deus olha para minha família e para tua família. Sabe por quê, querido? Porque independente da situação, independente do terreno, independente do lugar que eu tô, se tem pedra, se tem pedregulho, se tem espinho, Deus está cuidando de mim. E aquela semente chegava quando o rio subia, mas e o rio descia. E como é que agora faz crescer o lírio?
próprio Deus fazia crescer o lírio. Paulo, ele está fazendo a missão dele, ele está levando o evangelho, mas ele tem um espinho na carne que está incomodando ele. Porque se não tivesse incomodando Paulo, ele não orava 3 vezes para tirar isso dele. Só que Paulo entendeu, querido, e eu e você também temos o que entender nessa noite, que a graça do Senhor nos basta. Se a graça do Senhor nos bastar, querido, podemos passar por qualquer dificuldade. A porta pode fechar, o alimento pode faltar, a água pode faltar, mas a graça do Senhor não pode. Essa é a minha preocupação e a sua preocupação que tem que ter. Talvez nós estamos aqui agora, querido. O evangelho chegou até nós, nos alcançou. Mas é igual eu te falei, agora nós somos responsáveis por gerações. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Agora nós somos responsáveis pelo legado que foi deixado pra gente. E não é legado de um homem, querido, é legado de Jesus. E Paulo entendeu isso. Paulo, ele está com um espinho na carne. Jesus está com uma coroa de espinho. O lírio talvez está ali sozinho, mas ele está rodeado de espinho. Se eu te perguntar nessa noite, qual é o espinho que está te rodeando? É a preocupação? É a ansiedade? É a finança? É a calúnia? É a fofoca? É a mentira? Olha o tanto de espinho que nos rodeia todos os dias. Só que nós somos lírio, querido. E o vento vem. O vento sopra. E o nosso cheiro tem que exalar. Então, quando eu abro a minha boca, querido, quando eu vou falar, eu tenho que falar desse Jesus que me resgatou. Esse Jesus que colocou esse cheiro em mim. E se você... Eu não entendo nada de plantação, mas estava pesquisando algumas coisas. Se você tirar o lírio daquele lugar onde ele está, querido, ele murcha. Ele morre. Então, o que eu quero dizer nessa noite para você é independente do lugar, querido, que você nasceu. Independente da sua criação. Independente se você teve pai ou mãe. Independente do que você passou na sua infância. Se você é um lírio, querido, é o seu cheiro que tem que exalar agora. As coisas velhas eu deixei para trás. Eu vivo as coisas novas. Então eu não posso culpar o meu pai, a minha mãe, pelo cenário de hoje. Porque se o lírio ele tivesse parado ali, querido, eu acredito que a natureza ela tem um diálogo com Deus. Porque Deus que criou. E se o lírio parasse ali e falasse assim, aqui eu não quero ser semeado. Porque aqui a terra não é apropriada para mim. Não é uma terra preparada para mim. Talvez eu não queria nascer nessa família porque essa família não era apropriada para mim. Eu não queria vir para essa igreja porque essa igreja não era apropriada para mim. Não queria andar com o Alex não é apropriado para mim. E Deus está falando para mim e para você. Eu coloquei você aí. Mas esse trabalho não é apropriado para mim. Mas eu te coloquei. Esse trem tá muito cheio, eu não queria pegar ele porque não é apropriado para mim. O próximo você vai se atrasar. Você tem que entrar aqui. Eu quero te usar aqui. Exala o seu cheiro aqui. Ismael, mas que cheiro é esse? Já escutou alguém falando, eita, Deus cheiroso. Mas que cheiro é esse? Como que você explica esse cheiro? Explicar, eu não consigo te explicar esse cheiro. Mas quando você sente esse cheiro, é impossível você não chorar. É impossível você não falar em línguas. É impossível você não se ajoelhar. É impossível você não se aquebrantar. Porque você conhece o cheiro. O cheiro é dele. E ele colocou esse cheiro em você. Então esse lírio, querido, ele representa a noiva. E o noivo está alertando, tem espinho aí. Ele está te afirmando, você é isso mesmo. Você é maravilhoso, você é maravilhosa. Você é a minha criação. Mas tem espinho aí. Cuidado com esse ambiente. Cuidado com o que você escuta. Porque tem espinho aí. E aí você não vai se lembrar que eu te alertei que tinha espinho aí. E aí você vai se machucar. Porque eu coloquei você num terreno que não era próprio. Coloquei você num terreno pedregulho. Mas eu estava te protegendo com as montanhas. Eu coloquei montanha ao seu redor.
Dizem que quando nós dormimos é uma luta espiritual. É o anjo combatendo ao nosso favor. Você não está fazendo nada, você está deitado com o seu olho fechado dormindo. Só que existe uma guerra espiritual. Você foi dormir bem, você acorda no outro dia quebrado. Parece que um carro passou em cima de você. Você não está entendendo o que está acontecendo. É uma guerra espiritual. E o lírio está sendo protegido aqui também. Eu e você somos protegidos 24 horas por dia. Dizem que o inimigo ele fica ao redor, ao derredor, querendo nos tragar. Mas sabe por que eles não nos devoram? Sabe por que eles não nos tragam a gente? Porque os anjos estão nos protegendo, o próprio Deus está nos protegendo. O Abba Pai está nos protegendo. Então, querido, aqui a palavra fala assim, que o lírio está ali. A amada está falando, eu sou um lírio de Saron. Só que agora o noivo está também alertando ela. Realmente, você é o lírio. Só que você está cercada de espinhos. Igreja, você é a minha noiva. Eu sou o noivo. Mas você é minha noiva. Eu venho buscar a minha noiva. Né? Você está lá no seu jardim, quem faz plantação, um jardim maravilhoso. Você vê aquele lírio maravilhoso, você não vai querer pegar ele? Recolher ele? Que acha que é de tempos em tempos que nasce? Vai ou não vai? Da mesma forma a igreja, querida. O noivo vai vir buscar a gente. E como nós estamos? Podemos estar rodeados de espinho. Ele vai para sua mão delicada, querida, no quarto. Você pode estar lá triste, desanimada, no seu quarto escuro. Mas ele vai aqui, gentilmente, da mesma forma que nós entramos num jardim, numa plantação, sem pisar em nenhuma semente. E ele te visita ante lá, porque você é um lírio, você é dele. Você foi escolhido e separado por ele. Então nessa noite eu preciso entender quem sou eu. Nessa noite eu preciso fazer uma reflexão, quem sou eu? Se eu aceito ser o lírio de Deus, ou eu aceito ser o espinho? Eu também posso ser o espinho. Eu aceito ser o lírio ou ser o espinho? Aí é uma decisão minha, querida. Mas eu tenho certeza que se eu aceitar ser o lírio, querida, é igual eu falei para você. Eu estou cercado e protegido pelas montanhas. O terreno está desfavorável. O dia a dia está desfavorável. As contas estão chegando, não vou conseguir pagar, não está legal, está desfavorável. A enfermidade está batendo na porta dos meus filhos, está desfavorável. Estou tendo perseguição no meu emprego, está desfavorável. Mas eu estou protegido pelo Senhor. Eu escutei uma vez falando que, e é verdade essa palavra, o que não nos mata, nos fortalece. O único que deu a vida para mim e para você foi Deus, querido. Então as lutas podem vir, as batalhas podem se levantar, mas o que não nos mata, nos fortalece. Isso está na Bíblia, querido. Todos que foi perseguido, todos que foi apedrejado. Estevão está sendo apedrejado, querido, ele consegue olhar para o céu. E de Estevão também sai um cheiro de um lírio maravilhoso. Só quem está ligado, querido, nessa plantação, nesse jardim do Senhor, entende qual que é o cheiro. E pode exalar esse cheiro. Tem um homem que está sendo apedrejado, um monte de pedra na cara, na cabeça, no corpo inteiro. Talvez até esse que estava com espinho aqui agora também talvez está com até uma pedra. Só que está saindo um cheiro de Estevão. Estevão está exalando o cheiro do lírio. Então, querido, independente da perseguição, independente da enfermidade, independente da porta que está se fechando, independente do que está acontecendo, querido, você é um lírio. Você é um lírio da Caiúba. Você é um lírio do Russo. Um lírio do Adelfiore. Um lírio de Perus. Um lírio de São Paulo. Será que eu cantei uma canção por cantar? Será que eu escrevi por escrever? Mas qual é a preocupação agora de tocar essa música? Porque não é para os ouvintes, é para Deus. Então tudo o que eu faço, querido, é para Deus. Tudo o que eu faço tem que exalar um cheiro, querido. Porque quando você fazer para você, querido,
Só para você, vou falar algo para você. Espinho não tem cheiro. Você conhece o cheiro do espinho? Espinho não tem cheiro. Se você vai até um pé de limão, um pé de mexerica, pegar um espinho, querido, você sabe para que você usa o espinho, né? É algo que está machucado em você, que está com pus e você quer furar. É para isso que serve o espinho, querido. Não sei se você está entendendo, querido. E agora eu entro na mensagem. Se você está cercado e o espinho está entrando, querido, é porque tem pus aí querendo sair. Não sei se os mais novos vai saber, vai conhecer. Mas quem já teve furunca aqui? Nós é dessa época aí. Pensa numa coisa que dói. E aí sabe o que meu pai fazia, querido? Tinha um pé de limão na ponta da minha escada. Ele ia lá e falava assim: vou pegar um espinho e vou furar a pontinha, filho, que sai. Espinho serve para isso, querido. Para ter contato com o pus. Então, se o espinho tá entrando aí, está pegando, querido, é pus que tá querendo sair. Não é Deus que tá te crucificando, te maltratando, não, querida. Porque se eu tô conectado, querida, se eu tô entendendo o terreno que eu estou, o olho humano tá falando que o terreno não é próprio. O olho humano tá olhando, olhar para meus filhos falando que, meu Deus, vou perder minha geração. Isso é olho humano, querido. O olho de Deus tá falando ali, vai levantar um homem e uma mulher de Deus. Isso é essa palavra, querido, que eu queria trazer para vocês nessa noite. Se você entender que você é um lírio, querido, automaticamente vai ter que sair algo de você. Jesus, ele está andando, ele está passeando, ele está andando e vem uma mulher com fluxo de sangue. Ela encosta nas vestes de Jesus. E ali sai prodígios e maravilha. E aquela mulher é curada. Então eu não posso acordar na segunda-feira como um espinho, querido. Preciso entender que eu sou um lírio. E querendo ou não querendo, querido, não sei se você já teve a oportunidade de passar aqui depois do viaduto ali no calçadão e passar em frente à Boticária. Boticário? Como que fala? Boticário, né? Você passou, querido, você tá chegando próximo, você já sente o cheiro de perfume ali. É impossível você não passar em frente a uma loja de perfume e você não sentir o cheiro. Então é impossível alguém passar perto de um cristão e não sentir o cheiro. Talvez você passe ali na frente na calçada, vai ter um monte de cheiro de perfume. Só que você conhece o perfume que você quer comprar. Você conhece o cheiro dele. Se você passar na frente da Natura, você vai sentir até... Mulheres ainda nem se fala, vai sentir o cheiro até do creme. Qual que é aquele creme? Então, quando passar em frente eu e você, querido, não pode sair outro cheiro. Falar que nós resplandece a luz dele. Se nós representamos eles aqui, somos o embaixador de Cristo aqui, algo tem que sair de mim, de você. Tá doendo? Tá. Tá doendo? Tá. Tá doendo, querido. Se não tivesse doendo, Paulo não tava orando. Se não tivesse doendo, aí você não tava orando. Quer ver algo que dói em mim e você? É quando nós vimos nossos filhos doentes. Quantas vezes você já falou assim, passa essa dor pra mim, tira essa dor dele? Você acha que Deus não tá olhando lá de cima e tá vendo o nosso sofrimento, as nossas dores? Só que Deus tá falando assim, quanto mais eu aperto, quanto mais eu ajusto, mais um cheiro sai daí. O lírio não morre com espinha, ele continua crescendo. E fala que nessa cidade de Saron, era, né, imagina aquela plantação de lírio. Aquele monte de lírio. E aquele cheiro subindo. Imagine 5 montanhas rodeadas aqui e o cheiro passando as 5 montanhas assim, eu e você, querida. Podemos estar rodeados de espinha, mas nosso cheiro vai exalar. Então não se preocupa, querido, com o dia de amanhã. Se preocupa em estar nesse terreno que você já escutou, eu já escutei, que não era apropriado, que era um terreno pedregulho, um terreno desfavorável, algo que não podia sair dali, algo que não podia crescer ali, mas está crescendo, querido. Quem dá o crescimento é o Senhor.
Quem faz crescer é o Senhor, querido. Se eu e você, querido, a partir de hoje, entender que nós só precisamos exalar o cheiro, já tá bom demais. Sabe como que é esse cheiro, querido? Não é o nosso suor, não. É as nossas atitudes. É quando abrimos a nossa boca no momento de dificuldade. Esse é o nosso cheiro. Quando olhamos para nossa casa, olhamos para o nosso arraial, e ali tem o arroz pela metade, um pacote de arroz pela metade, o feijão tá acabando, o óleo tá acabando, e a pessoa pergunta para você: "E aí, como é que tá?" "Tô bem, a graça dele me basta." Seu filho tá no hospital, você não tem dinheiro para comprar um antibiótico, "E aí?" "Tô bem, a graça dele me basta." Eu vivo pela graça, porque foi ele que recebeu uma coroa no meu lugar. Foi a cabeça dele que sangrou no meu lugar. E Paulo está entendendo isso, ele está continuando o chamado dele. Paulo está alcançando onde que talvez muitos não alcançaria. E eu te pergunto nessa noite, o que vamos alcançar? Eu tô aproveitar aqui rapidinho, eu tô passando por isso, esse mês, entendendo onde que Deus quer me colocar. Tem uns 2 meses que eu vim conversar com a apóstola, acho que 1 mês, conversar com a apóstola e com a Geisa, apresentar um projeto para elas onde que eu ia me inserir num projeto. E esse projeto, querido, é uma escolinha de futebol, é cuidar de criança. E eu confesso pra você, quando eu vim conversar com a apóstola e com a Geisa, eu queria que elas falassem: "Não, não, não, não vai, não participa." E as duas falam: "É resposta de oração, nós estava orando pra isso." E aí você faz o quê agora? E essa escolinha de futebol, querido, eu quero falar pra você que ela é no meio de uma boca de fumo. Tem uma boca de tráfico bem onde vai ser essa escola de futebol. Ali eu vou receber filho de macumbeiro, filho de espírita, filho de traficante, filho de crente. E Deus está me inserindo nesse lugar. E eu confesso com você que o medo bateu. Eu vou lidar com criança, querida. Vou cuidar de criança. O projeto nem começou ainda, já tem 25 crianças. Ontem à noite chega uma ficha de uma criança. Meu filho que recebeu quando eu não estava, tinha saído para fazer compra, e essa ficha veio. Quando eu cheguei, ele mostrou para minha esposa e a minha esposa me deu. E nessa ficha tem lá todos os dados e embaixo tem assim, observação. E aí nessa observação uma mãe escreveu assim: "Eu quero te agradecer, porque o meu filho sempre jogou bola na rua e na escola e eu nunca tive condições de pagar uma escolinha de futebol." Aí como é que você para? Aí eu preciso entender, querido, que é Deus que está colocando naquele terreno. Eu olhando humanamente, querido, eu tô vendo que não vai sair, posso sair nada dali, humanamente falando. É criança que já tá ali com seus 10, com os 13, com 15, cresceu no tráfico. Só que eu quero te dizer nessa noite que eu cresci nesse tráfico ali também. Eu quero dizer nessa noite que naquela rua também eu trafiquei. Naquela rua há um bom tempo eu vendi droga também. E hoje eu tô aqui, querida. Sabe por que eu tô aqui, querida? Porque eu sou um lírio. Então o terreno, querido, tá... Então o terreno, querido, ele tá desfavorável para esse projeto. Desfavorável o terreno tá para esse projeto. Só que o projeto não é meu, querido. E eu vou falar algo para você, você acredita se você quiser. Toda vez que o apóstolo teve oportunidade na minha casa, tem uma janela que dá para ver essa quadra. E toda vez o apóstolo fala assim: "Cara, você tem que fazer algum projeto aí nessa quadra. Você tem que fazer alguma coisa para essas crianças. Cara, vamos fazer 12 horas de adoração aqui. Meu, você precisa fazer algo. Você cresceu aí no meio, cara." E eu aprendi uma coisa com o apóstolo, com a nossa igreja, com a nossa liderança, com alguns ministros que já veio ministrar aqui. Só tem autoridade de algum assunto se você passou por ele. Só posso falar de enfermidade se eu passei por ela. Só posso falar de abuso se eu já passei por ele. Só posso falar perca de uma criança se eu já passei por ela. Só posso falar para um usuário de droga sobre a cura se eu já usei droga. Só posso falar sobre depressão se eu já passei por depressão. Sem falar com depressão comigo agora, eu vou falar que é frescura sua, porque eu nunca passei. Mas conversa com alguém que já passou, para ver se é frescura. Então tem que ter autoridade, querido. E foi difícil de eu entender isso. Só quando chega esse projeto agora, querido, e eu venho falar com a liderança da igreja primeiro, a liderança da igreja fala: "É resposta de oração."
E aí vem logo no primeiro dia da campanha, quem está lá? O Ismael para ministrar. E aí ministra sobre isso, querido, e Deus fala sobre isso. O terreno é desfavorável. Não é apropriado, querido, o terreno. Mas Deus está ali, querido. Vai ter luta? Vai ter luta. Vai ter pai que vai falar algo que não vai me agradar? Vai. Porque no começo eu falei para você, está dentro de uma igreja e não dentro de uma bolha. Talvez até aqui você vai escutar algo de mim que você não queria escutar. E não vai te agradar. Porque desde quando eu cheguei na Ágape, querido, todos que ministram sempre falou isso para mim. Você não está dentro de uma bolha, você está dentro de uma igreja. Você faz parte de um corpo. Você fazendo parte de um corpo, querido, você sendo um corpo, todos os membros do seu corpo, quando você passa, você quer bater o seu dedinho lá no sofá? Não quer bater o seu dedinho lá, porque dói. Então você dentro de um corpo, você dentro de uma igreja, às vezes você vai ser machucado, querido. Mas você tem que entender que você é um membro do corpo. Não é porque o meu dedinho bateu lá que eu vou cortar ele, vou arrancar ele. Eu faço parte do corpo. Então, querido, quando o terreno está desfavorável, não está apropriado, talvez olhando humanamente igual eu tô falando para você, que dali eu talvez eu não via nada. Aí Deus vem e abre meus olhos agora. E traz essa palavra. Lírio é lírio. E deixa eu falar algo para você, querido. Se você entender aqui, tá ótimo para mim. Lírio não fere espinha. É o espinho que fere o lírio. Não é da essência do lírio ferir. E mesmo se fosse da essência dele, querido, se ele fosse ferir o espinho, ele ia se machucar. Então não tem como, querido, arregaçar as mangas e agora falar assim, ah, você mexeu comigo? Você falou isso? Agora você vai escutar isso. Ah, você fez isso? Agora também você vai escutar isso. Não tem como, querido. O lírio, ele não fere espinha. Lírio, ele exala o cheiro dele. Lírio, querido, quando ele entende que ele é curado por Jesus, cicatrizes, é igual eu falei pra você, querida, ela serve pra testemunha. Doeu, não doeu aquela cicatriz? Doeu? Claro que doeu. Quando você corta, ela coloca os pontos, né? Eu não tenho, graças a Deus, nenhuma marca de ponta, mas pessoas que tomam ponto, fica aquela marca ali, né, de ponta ali. Existe uma marca, querida. Não fica? Só que essa marca é para testemunho, querido. Vou te falar algo, quando você está passando por isso, Jesus está ali também. E não é à toa que Jesus está ali. Sabe por que Jesus está ali, querido? Porque fala quando chega lá, ele é nosso advogado. Não sei se você já passou por algum processo, já foi a algum fórum, existe um advogado para te defender aqui na terra. Só que lá no céu também. Então, tudo o que você está passando, Jesus está vendo. Jesus está permitindo. Jesus está acompanhando. Porque quando chegar lá, ele vai falar assim, ei, eu sou advogado dele. Imagine você sendo defendido por Jesus. Meu Deus, é forte. Então, querido, nessa noite que eu possa entender e você possa entender que somos lírios. Mas lírios sendo cuidado por Jesus. Fazemos parte de um jardim onde que Jesus que rega. Jesus que leva a vitamina. É Jesus, querida, que preparou essa terra. Humanamente falando, nós nunca vamos ser gratos. Por isso que somos alcançados pela graça. Porque se eu te perguntar aqui, querido, nessa noite agora, 2025, dia 7/8/2025, se eu te perguntar, quando chegou a pandemia, você consegue responder que você estava vivo aqui hoje? Mas você passou. Tenta lembrar da pandemia, já caiu no nosso esquecimento, né? Sabe por que caiu no nosso esquecimento, querida? Porque muitas vezes não somos gratos. Quantas pessoas nós vimos morrendo, quantas famílias perdendo seu ente querido. Passamos pela pandemia, nossa casa passou pela pandemia. Estamos aqui. Agora eu te pergunto, estamos em 2025 e 2030, como nós vamos chegar? Continuando exalando esse perfume? Tem cheiro aí, tem lírio na casa? Tem lírio na casa? Você é o lírio, querido. E para terminar, para encerrar, se o louvor já quiser subir, eu só vou deixar aqui mais uma mensagem onde que fala de Saron. Na verdade tem duas, é Isaías 33, mas eu vou ler o Isaías 35. Para confortar o teu coração essa noite. Para você entender que você é lírio. Isaías 35 vai falar assim:
O deserto se alegrará. Agora eu quero que você tome para você. O deserto é eu e você. Mas a palavra de Deus fala assim: se alegrará. Então vamos se alegrar. E crescerão flores na terra seca. Aqui eu quero que você entenda, ó. O deserto se alegrará. Mas era deserto. Agora se alegramos na presença. E aqui, e crescerão flores na terra. A terra somos nós. E antes nós era o quê? Terra seca. Cheiro de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belos como o monte Libanos, tão fértil como o monte Camelo e o vale de Saron. É eu e você, querida. Passamos muitas vezes pelo vale. Muitas vezes se encontramos no deserto. Mas vamos florescer. Vamos ficar belos. Vamos ficar maravilhosos. E vamos florescer, querido. E vamos crescer. Porque entendemos que nós somos o lírio do vale. E Deus ele tá afirmando nessa noite para mim e para você que realmente você é o lírio do vale. E não se preocupa que você está cercado por ele. Se sinta não cercado, não sufocado, mas protegido pelo Senhor. Quando a dificuldade bater, toda dificuldade que bater, querido, na sua porta, entende que é um espinho. Acho que vai ficar mais fácil para você. Quando o contrato vencer, é um espinho. Quando eu for mandado embora do emprego, é um espinho. Quando meu filho tiver que ficar internado, é um espinho. Mas lembra, querido, é um espinho, não uma coroa de espinho. Que a coroa quem recebeu foi o Rei dos Reis, no meu e no seu lugar. E neste momento agora, querido, que estamos entendendo que nós somos o lírio, nesse momento agora nós entendemos que nós somos igreja. E é igual eu falei para você, a igreja não para, a igreja cresce. Tem 128 famílias que vão ser alcançadas através desses alimentos. Tem muitos moradores de rua que vão ser alcançados pelos aqueles cobertores. Pelas aquelas roupas que estão ali. Você está entendendo? Será que a igreja está retrocedendo ou ela está crescendo? Ataques estão vindo, calúnias, muitas palavras que não vêm de Deus, muitos ventos soprando, e a igreja avançando.